Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, mais uma vez aqui com você, Jader Bernardes, em mais um Centralcast. Quem tá comigo aqui hoje é o Vinícius. Marcos Vinícius. Aê, homem. Homem de honra. Homem de honra. Então, porém, hoje o convidado é de altíssimo nível. Altíssimo nível. Já vai chegando, dando like, compartilhando, faça o seu comentário aí, porque hoje vai ser um episódio muito especial. Nós estamos aí no início do ano e não teria uma data melhor para a gente estar falando a respeito sobre essa temática que foi lançada na Família Central, através do nosso pastor, a temática do Ano da Honra. E a gente convidou aqui, temos a honra de ter o nosso pastor aqui, né, para falar conosco sobre essa temática. E aí, pastor, tudo bem? Tudo ótimo, eu agradeço o convite que me fizeram, né? Até porque vocês têm liberdade para fazer os convites, né? Eu sei que a nossa igreja tem muitos valores, muitas pessoas que podem, muitos já foram entrevistados, outros ainda serão, e resolveram me pegar ali no laço, me trouxeram aqui para a gente conversar um pouquinho. Estamos às ordens, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aí. A gente chamou o pastor aqui, irmãos, para que a gente possa estar falando um pouco mais sobre essa temática do Ano da Honra, né? E em primeiro lugar, assim, eu queria saber, assim, o que te inspirou, pastor, o que motivou. Eu sei que tem, inclusive, a base lá da temática, se eu puder ler pra gente aí, para falar um pouco como é que se construiu. Pois é, Jada, Provérbios 21, que é a divisa, né, desse tema, né? O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra, né? Esse ano de 2024 é um ano muito especial para a Central e também para mim, né? Muitos não sabem, olha para mim assim, calcula assim, deve ter aí uns 50 anos, 50 e poucos anos. Mas esse ano de 24, eu completo 70 anos. Eu nasci em 25 de agosto de 54. Significa que no próximo 25 de agosto eu estarei completando 70 anos, septuagenário. É uma maravilha, né? Claro que a gente tem que agradecer a Deus. Então, para mim, é uma honra aos 70 anos estar vivo, né? Atuando e também pastoreando uma igreja tão maravilhosa como a Assembleia de Deus Central, né? Considero isso uma grande bênção da parte de Deus, uma honra que Deus tem me dado durante a minha existência. E também esse ano 25 anos da Central. Esse tema, nós até há 5 ou 6 anos passados, nós já estivemos sobre esse tema, que foi num outro momento da igreja, mas julguei que esse ano de 2024, por ter esses dois eventos e muita coisa boa que vai acontecer, né? É claro que eu creio que as perguntas vão trazer esclarecimento por que honra, né? Nesse ano de 2024, mas eu acho que esses dois motivos aí já dão uma ideia do que nós estamos vivendo nesse ano de 2024. Sim. Então, pastor, eu vou na pergunta de sala de criança de escola dominical. Então vamos lá, essa que é boa. É porque as pessoas que assistem... Então você tem que falar assim, professor. Tem muitas curiosidades. Eu vou fazer uma pergunta, porque a gente vai falar muito sobre esse tema, mas para começar, a igreja vive uma expectativa na virada do ano para saber qual vai ser o tema do ano. Muitas pessoas vivem, né, em cima dessa palavra profética e muitas coisas realizam na vida das pessoas. É verdade. Só que eu cresci na igreja. E para nós, quando era criança, ficava assim, esperando a virada do ano para poder saber qual que era o tema do ano seguinte. O que vai ser? Qual vai ser o tema? E a gente sabe que fazer um tema não é fácil. É muito trabalhoso. E eu creio que muitas pessoas têm curiosidade. Como é que o pastor tira o Ano da Honra? Rompendo em fé. Como é que vem, pastor? Como é que você busca essa inspiração? E fala, é isso. Porque eu sei que o Espírito Santo ele sempre direciona, mas dá um trabalho criar. A criação dá um trabalho. Como é que é feito? Veja bem, existe um ditado aí, não está na Bíblia, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, tudo se copia. Ainda mais hoje, deixa eu te falar, hoje, né, a gente tem que não podemos ser hipócrita, né? Hoje com o doutor
Google, né? Então, quando a gente fala um tema, é claro que a gente ora, mas também a gente entra lá na internet e procura alguma coisa e vê o alguma sugestão que a gente possa fazer uma adaptação e tal, né? Mas, em especial, esse tema aí do ano de honra, não foi nada do Google, não, né? É claro, foi um irmão que conversou comigo, me sugeriu, e eu entendi que realmente tinha tudo a ver com esse ano de 2024. E aí a gente abraçou, não vou dizer o nome do irmão, porque a igreja o pessoal fica com ciúme. Se eu disser o nome, aí vai, tá vendo, ó, fulano que deu o tema, etc. Então não vou dizer o nome. Mas o do ano passado, que foi, né, o ano de Rompendo em Fé, realmente foi uma coisa que Deus colocou, mas esse ano eu entendi que, por tudo que nós vamos viver, e já estamos vivendo, é o tema ideal. Então, na realidade, você falou uma coisa aí, Vinícius. Eu confesso que eu não tenho muita facilidade para escolher tema para congresso de missões, até porque o povo, às vezes você vai em algumas Assembleias de Deus, estou falando do nosso contexto, o cara coloca um tema lá, um versículo. Versículo não é tema, tá entendendo? Versículo é a divisa, é onde se baseia a ideia. Então, eu não vejo muita facilidade para criar um tema, não. É difícil. É difícil, né? E a gente procura, às vezes, não ser repetitivo, né? Mas esse tema aqui, do ano de honra, ele está nessa direção aí, refletindo o que nós vamos viver nesse ano de 2024. Tem tudo a ver com o contexto da nossa igreja atual. Isso, então, isso. Ano passado era um contexto, esse ano é um outro contexto. Até porque uma das classificações, se é que a gente pode usar assim, de um profeta, biblicamente falando, é ter a capacidade de fazer uma leitura do tempo, do seu contexto, e poder ser voz de Deus para um povo, para aquele tempo, para aquele contexto. Então, eu vejo assim também essa questão dessa complexidade, dessa profundidade, porque o Senhor, como profeta no nosso tempo aqui, no nosso meio, o Senhor tem essa responsabilidade. É um peso, né? Esse peso, porque a palavra, e eu falo isso porque eu vivo isso, eu já falei isso, não é porque eu não sei o que com o pastor, não é nada disso, mas é porque eu entendo biblicamente a questão de uma liderança, da importância de uma liderança e de uma palavra profética liberada por uma liderança. Então, ano passado, por exemplo, foi o tema de romper em fé. Então eu rompi, eu sempre já tinha falado isso com o pastor há tempos passados, e assim, eu procuro me mover embaixo da palavra profética da liderança, da autoridade constituída do nosso pastor. Então ele falou, ano de romper em fé, ano passado eu rompi. Então eu rompi, às vezes, com um formato, com alguma estrutura, com algumas coisas, e de fato, Deus me abençoou ministerialmente falando, e até na questão particular, Deus me abençoou muito, porque eu tomei posse de fato e procurei me mover. Agora você sabe, Jada, pelo menos eu já ouvi isso, eu concordo. Esse termo romper é muito campista, sabia? O campista fala assim, vou romper por ali. Mas mineiro também. Mineiro também. Eu acho que ele só se popularizou por causa da canção, que é a canção antiga, né? Rompendo em fé. Porque se não fosse isso, realmente. E esse ano aí, o ano da honra, então, é uma coisa da gente estar entendendo. E eu acho que o próprio texto, ele explica muito aonde o Senhor, né, tá dando essa palavra e direcionando. Porque às vezes, né, a gente no nosso tempo, como cristão, tem uma certa dificuldade, talvez, de entender essa questão da expressão, porque às vezes, poxa, mas não é pra gente ser uma pessoa humilde, que a gente... mensagem que nós ouvimos da irmã Zilá falou sobre essa questão, né? Você ser humilde, não ser, como é que ela disse, você ser soberbo, complexado. Complexo de inferioridade. Exatamente, complexo de Tem inferioridade. gente que acha que ser humilde é ser complexo. Eu gostei muito dessa colocação. Mas sei lá, complexo de inferioridade. Não, ser humilde, complexo de inferioridade não vale nada. A comiseração, né? A pessoa se comisera para poder se sentir, falar que é humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é espírito, né? É estado de espírito. Agora, eu gostaria de colocar, assim, iniciando essa conversa nossa, que essa ideia nossa de ser o ano da honra é mão dupla. Aqui nós não estamos entrando num tema dizendo, não, esse ano eu vou ser honrado, esse ano eu vou ser colocado no pedestal, igual aquele hino que diz, né? Você vai estar no meio da plateia e eu vou estar no palco, quer dizer, com vingança com ninguém. Não é nada disso.
aqui nós estamos falando de honra, mão dupla. Deus vai honrar quem honrar ele. Tem isso também. Não pensa o cara, não, esse ano é o ano da honra, aí não dá testemunho, não vive como crente e escandaliza lá fora E quer ser acha honrado. que ele vai ser honrado. Só quer receber. Não é isso que nós estamos dizendo. É. Ele está dizendo que é o ano da honra, quem honra, igual a palavra de Deus diz, a Deuteronômio, né? O Senhor fala o seguinte, eu acho que é Deuteronômio, eu hoje te coloco aqui a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, né? A vida, escolhe o bem para que te vá bem. Né? Então Deus ele nos dá a opção, você pode fazer a escolha certa ou a escolha errada. Nós estamos falando a honra dentro da escolha de Deus, né? Não, eu quero Deus para minha vida. Quem decidir que quer Deus, vivendo um testemunho, vivendo o evangelho como ele é, não tem a menor dúvida, como você diz, está sob a palavra, né, da liderança, não tem a menor dúvida que Deus vai honrar. Agora, se tem alguém aí que está com um pé na igreja e outro no mundo, eu não garanto. Aí eu não posso dar nenhum juízo, mas também não posso dizer que vai ser honrado, não. Aqui é mão dupla. Honra a Deus que ele vai te honrar. E interessante que a palavra honra, né, de pastor Enoque pregando sobre isso, pastor Enoque é bem didático, ele tem muito significado, tem muitas direções, né? Então a ideia desse esclarecimento, porque a gente consegue entender melhor também qual que é o propósito dessa honra que nós vamos aplicar, né? É interessante que quando a gente fala da liderança, quando vem a palavra do pastor Elias como presidente da igreja, é muito pesado, porque isso aplica o ano todo, né, pastor? As pessoas vivem e recebem de fato. A gente vê testemunhos em cima da palavra, que é uma palavra profética, que é lançada ali na virada do ano. E é muito interessante porque a gente ouve testemunhos, todos os cultos começam a caminhar seguindo o curso da temática do ano. Então é muito interessante essa questão do tema e é muito importante, né? E eu, inclusive, quero deixar até convidar você aí, você que faz parte da família Central, e no ano de 2023, você colheu frutos ou você viveu experiências relacionadas à temática, à palavra profética que foi lançada no passado, deixa nos comentários aí o seu testemunho que você viveu, para que a gente possa estar interagindo aí com você. Eu queria ver também, pastor, porque essa questão de honra também, às vezes a gente acha que ser honrado é só na esfera humana. E eu acho que o tema ele é muito mais profundo do que só uma honra humana também, porque às vezes a gente quer só aplauso humano, né? Imediato, naquele momento, talvez por causa da sua performance. E eu acho que essa temática, ela não é uma honra momentânea, efêmera, uma coisa passageira, mas ela é uma honra duradoura, porque como o texto básico que o senhor leu, onde de certa forma é a lei da colheita, né? Da semeadura, de você seguir a justiça, a beneficência, achará vida, justiça e honra. Exatamente. E o senhor acredita que essa honra está só relacionada a um padrão humano? Não, essa honra aí é igual a palavra de Deus diz, né? Aquela parábola do talento, que o Senhor distribuiu os talentos e para cada um ele chegava e dizia, né? Servo bom e fiel. Né? Então Deus honra aqueles que realmente estão comprometidos com a palavra dele, com os princípios dele. Então, em todas as áreas. A gente acha, não honrar de repente, não, fui aprovado num concurso público, Deus me honrou. Né? Minha empresa deslanchou, Deus me honrou. Também. Mas a Bíblia diz, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, né, é isso aí. Deus, ele quer nos honrar também, né, com as bênçãos espirituais. Aquela história, né? O Senhor tem fontes de baixo e fontes de cima para nos dar. Tem gente que vive só com as fontes inferiores, né? Mas o Senhor, ele quer nos dar fontes inferiores, mas ele quer também nos dar fontes superiores. Então a honra de Deus consiste nisso. Ele abençoa em cima. E ainda tem mais uma coisa que a Bíblia nos aponta, que para você ser honrado aqui embaixo, você tem que primeiro buscar em cima, né? O homem é assim, ele busca para poder crescer, de baixo para crescer. Na Bíblia é o contrário, você tem que começar lá em cima para você ser honrado aqui embaixo. Então é bom que a gente lembre disso também, né?
A palavra honra, ela é muito complexa, né? A gente pode ver que tem muita direção e muitas das vezes se usa ela de forma até errada, né? Em vão. Mas a nossa igreja também vai fazer 25 anos, né, pastor, esse ano. E eu que não sou raiz assembleiana, tem menos tempo, e a Assembleia tem alguns costumes, né? Algumas tradições. Eu vi o pastor Enoque falando sobre a Jubileu de Prata, né? Que se comemora, e isso também tem a ver com a temática, além dos 70 anos. Então, veja bem, a Assembleia de Deus Central hoje, né, quando a gente fala isso, como diz a irmã Zé, a gente fala com humildade, né? É uma referência. Sim. Né? Referência em Campos, referência no Brasil, e muita gente pelo mundo aí sabe da existência da Assembleia de Deus Central. Então, a Assembleia de Deus Central hoje, né, como referência, Deus tem nos honrado de uma maneira tremenda. Eu conheço igreja aí que tem 70 anos e não faz 50% do que a Central faz. Entendeu? É claro que a gente olha para trás e vê a nossa igreja uma igreja que ora, né? A nossa igreja é uma igreja que não abre mão da palavra, né? Os nossos cultos, isso aí é sagrado, sempre tem. A nossa igreja, e aí quando eu falo isso, não é crítica, apenas uma constatação, e eu estou falando de Assembleia de Deus. Eu costumo dizer isso, que de Assembleia de Deus eu entendo. Afinal de contas, eu estou há 70 anos na Assembleia de Deus. Então eu posso falar, né? Assembleia de Deus, graças a Deus que a Assembleia de Deus avançou, mudou em muitas coisas, algumas coisas até não deveria ter mudado, mas mudou. Mas na maioria das coisas que ela mudou para melhor, né? Então hoje, ainda existe a Assembleia de Deus hoje, que você vai uma cantarola sem fim, canta. Depois, 9h, 9h15, o pastor, vamos ouvir a mensagem, dá 10 minutos para o pregador. Quer dizer, então, nós estamos falando assim, a nossa igreja tem honrado a Deus nessa parte. Né? A palavra aqui é autoridade. Né? Aqui na Assembleia de Deus Central, a palavra é autoridade. Ninguém chega aqui e vai sair daqui aborrecido porque não cantou, porque deixou de cantar, mas tem a Assembleia de Deus. Estou falando de Assembleia de Deus, você que está acompanhando o podcast aí, se for assembleano, segura firme. Se a sua igreja é assim, continua nela. Não precisa vir para cá, não. Continua orando. Mas tem a Assembleia de Deus aí, porque eu vou dizer uma coisa, irmão. É igual aquele título do livro lá acho que é do Wilkerson, né? Torturado por amor a Cristo. Então, você fica no culto porque você é crente, né? Mas nós temos que honrar a Deus, e você honra a Deus ouvindo a palavra dele. Aí está a diferença. Nossa igreja tem 30, 40 minutos, 50 minutos de palavra, todo culto. Aqui ninguém toma o culto cantando sem fim, né? Fica aí se é que tem algum pastor de Assembleia de Deus nos ouvindo, quem sabe a sua igreja é a igreja que só canta? Você quer ser honrado pelo Senhor, abençoado, crescer? Então, dê prioridade à palavra. Corta uns 5 conjuntos daquele que canta no seu culto aí, né? Porque tem a Assembleia de Deus que a gente vai, monta em 10 conjuntos. Ei, pastorada, você quer ser honrado? Quer ver crescimento? Quer ver Deus honrando a sua igreja? Dê espaço para a palavra e manda esse povo aí segurar um pouco aí, cantar menos e ouvir mais a palavra. Então, a pergunta, né? Eu estou aproveitando aqui, dando um recado aí para os meus companheiros de ministério, mas a pergunta de Vinícius, né? Da Assembleia de Deus Central, 25 anos, fazendo, né, tanta coisa, e realmente é um ano muito especial para nós, né? Ao completar 25 anos, com tanta realização, e vendo o nome do Senhor sendo... Eu repito, o Senhor tem sido honrado na nossa igreja, e por isso, Ele tem nos honrado também. Amém. Salvando almas, batizando no Espírito Santo, dando crescimento, enfim, tem sido uma bênção servir ao Senhor aqui na Assembleia de Deus Central. Amém. E quando a gente fala em honra, o senhor acabou de falar aí, de certa forma, nessa temática eu gostaria de estar tocando. A gente automaticamente, talvez influenciado pela nossa humanidade, pelos nossos desejos e vontades, não tem pecado nenhum, problema nenhum nisso, mas normalmente a gente associa essa questão com status, né, com uma glória humana e também com a questão financeira. Então fala, o ano da honra, então eu tenho sido dizimista, então nesse ano eu vou colher bênçãos materiais, Deus vai me dar 100 vezes mais. Só que quando a gente fala de honra,
eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. A gente fala, às vezes, de coisas que o dinheiro não paga, que o dinheiro não consegue comprar. Verdade. O retorno de um filho que está desviado dos caminhos do Senhor, e aí pela sua constância aqui na igreja, orando, buscando, na oração das Déboras, esse ano de 2024, talvez seja o ano em que Deus vai agir nisso daí, vai honrar a sua perseverança, a sua constância na casa do Senhor. Então eu acho que tem coisas que vão muito além de uma questão simplesmente de um aplauso humano ou de uma questão financeira. Inclusive, o pastor Joãozinho estava falando que o mosquito ele morreu de aplauso, né? Ele morreu de aplauso. Aí a mãe do mosquitinho falando com o filho, falou: meu filho, cuidado com as palmas, cuidado com as palmas. Por quê? Porque seu pai morreu com aplauso. Então eu acho que vai muito além disso, né, pastor? Vai além disso. Eu fico observando, por exemplo, é claro, né? Tem igreja que não tem, mas na nossa igreja tem aniversário, por exemplo, do pastor. No meu aniversário é feito um culto de agradecimento, eu acho legal. Inclusive as igrejas que não tem, eu acho que deveria ter. Eu tenho colegas do ministério, a minha igreja não tem culto de aniversário do pastor, porque não sei o quê, que a gente honra a Deus e tal. Não é por aí também, né? Então, essa questão aí, né, da igreja, né, de ser honrada, né? Você está falando da parte que é muito além da coisas questão que acontecem, né? No seio da igreja, testemunhos, né? Então, isso é Deus honrando a igreja também. Você falou aí um filho que volta, né? Uma pessoa desviada, uma pessoa que estava distante dos caminhos do Senhor, retornando. Porque o maior milagre, na realidade, depois a gente estava conversando sobre isso, é a transformação de uma vida. Não é nada disso igual. Aí você falou, por exemplo, a pessoa que diz assim: não, eu vou ser honrado porque eu dou meu dízimo. Eu aprendi desde cedo que o dízimo é o mínimo que a gente pode fazer para Deus. É verdade. Porque, além de ser um compromisso nosso, né? Nós entendemos biblicamente ser dizimista, devemos ser, e é uma bênção para nós. Então é o mínimo. A partir daí que a gente começa a fazer mais para Deus, né? Não somente da parte financeira, estando presente nas reuniões, evangelizando, enfim, pregando, indo para a praça. Então, dízimo, muitos de nós achamos isso. Não, mas eu sou dizimista, então Deus tem que me abençoar. Né? E tem igreja que ensina isso. Coloca Deus na parede. Barganha. Fala com ele: Senhor, eu sou dizimista, Senhor. E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Aqui não tem nada disso. Aqui, né? Aqui nós pregamos, falamos o dízimo é uma bênção, mas aqui nós não medimos, né, a espiritualidade ou medimos a bênção da igreja pela arrecadação da igreja. Não é isso. A arrecadação é ótimo, né? Cada vez que ela aumenta, a gente glorifica a Deus. Mas sabemos que isso não é tudo, né? Tem uma igreja no Apocalipse que é uma igreja rica, mas você diz o quê? Você diz que é rica, você diz que tem tudo, mas você é pobre, é cega e nua. Então, né, falou para o anjo da igreja. Então nós sabemos que essa parte não é, né, tudo para a igreja. E interessante quando a gente vai ver o sábio em Provérbios falando, dando sobre essa questão até de ser honrado, porque, na minha opinião, é ser honrado também. Porque ele diz: se você chegar na reunião, tipo, contextualizando, se você chegar no culto, não sai querendo sentar lá na plenária, não. Senta normal, lá no final, porque se o líder, aquele que estiver conduzindo, te chamar para sentar lá, você está sendo honrado, reconhecido. Mas se ele te mandar você descer, você vai estar passando uma vergonha, né? De se contextualizando de forma bem simples, é mais ou menos isso. Então a gente vê o sábio falando o seguinte, que a questão da honra está também alinhada com a humildade. Então não são coisas opostas. Então são coisas que andam junto. A pessoa que é honrada é uma pessoa que se parece com Jesus, é uma pessoa que está plantando, né? E tem uma coisa, Jada, a pessoa, né, que tem essa qualidade de humildade, quando ele é honrado, isso não mexe com nada com a estrutura dele. Se ele recebeu algum reconhecimento, também, se não recebeu, e aí, qual o problema? Não tem nada a ver. Entendendo? Eu estava dizendo aos irmãos que fazem o culto, né? Aí o pessoal fala: não, porque o pastor Elias é isso, o pastor Elias é aquilo, e não sei o quê, porque é um grande administrador, é um grande pastor e tal. Aí eu fico falando: gente, esse povo não me conhece. Quem me conhece sou eu e Deus. Mas é que as pessoas veem, entendendo? As pessoas têm a sua expressão. Agora, a pessoa tem que saber, né, ouvir esse tipo de coisa sem se, né? Então é isso, passa por esse caminho aí. Pastor,
de tudo isso que a gente falou sobre honra, você já disse desde o início que é uma via de mão dupla. Isso. E nós estamos vivendo um momento na igreja, quando eu falo igreja, eu falo central, a igreja no contexto, pode dizer até mundial, que é pós-pandêmica, pós-pandemia. E se criou uma cultura das pessoas estar cultuando em casa, não quer vir mais para a igreja. Às vezes pega um culto online, que as igrejas quase todas hoje fazem um culto online, que é bênção para aqueles que precisam, realmente que eles não têm condição de estar nos cultos. Mas as pessoas buscam a bênção de Deus, querem uma resposta, querem ser honrado. E eu quero que você pudesse falar para essas pessoas, né? Porque é uma via de mão dupla. A pessoa não quer vir mais no templo, ela às vezes está desengrejada, tá triste com a vida. Essa pessoa precisa ser honrada, mas um caminho para ela, uma direção, né? Para as pessoas se animar, se motivar novamente a estar conosco no culto, porque ela vai estar honrando a Deus, né? Servindo a Deus de todo o coração. Veja bem, realmente esses 2 anos aí, 20, 21, praticamente, né? Isso trouxe essa condição para muitos crentes. Mas uma coisa é certa, nós já temos falado disso nas transmissões, nada substitui você estar com os irmãos. Gente, nada. Né? Você me cumprimenta, você encontra com o irmão, é um sorriso. Aí você fica em casa na tela, né, assistindo. E olha que eu costumo dar uma passada pelas lives das igrejas aí pelo Brasil afora, né? Eu vejo e tem algumas realmente que tem bastante visualizações, né? As igrejas mais conhecidas, mais famosas e tal. Mas pior que tem muitas igrejas incentivando isso. Tem igrejas que estão dizendo, não, se você quiser ser membro da nossa igreja, faz seu cadastro aí online. Mas na realidade, QR Code, né? QR Code. Na realidade, eu acho que muitos estão visando mais isso aqui, ó. Né? Porque a pessoa está lá, não frequenta a igreja, lá do Amazonas é membro da igreja, lá no Rio Grande do Sul, a igreja dele. Mas todo mês manda o dízimo para ele lá, entendendo? Essa questão de ir pro culto é uma honra a Deus, né, pastor? É um compromisso, né? Com certeza, rapaz. Não existe nada melhor da gente estar junto, né? Eu fui criado em igreja, né? O meu prazer é estar junto com o povo, estar vendo o povo adorando a Deus junto, olhar, ver um irmão aqui falando língua, o outro ali se abraçando, o outro lá, né, dando um sorriso, glorificando a Deus e tal, aplaudindo com devido cuidado, né? Não pode assoviar. Né? Mas, infelizmente, depois da pandemia, a gente aqui na Central, né, nós temos hoje alguns irmãos que estão em casa, alguns não estão em igreja nenhuma depois da pandemia, o que é lamentável, né? E outros estão em casa, como você disse, realmente a idade chegou, nós reconhecemos isso, nós aqui não estamos fazendo nenhum crítica, juízo de valor desses irmãos, né? O fato, sabemos que tem irmãos idosos, que são membros fiéis, que mandam o dízimo todo mês, continua mandando, irmão, porque o dízimo é bênção, nos ajuda a fazer, né, os desafios, mas se eles estivessem conosco seria muito melhor, mas eu quero dizer para os irmãos, né, que a idade chegou, ou talvez debilitado por alguma limitação física, da enfermidade, eu sei que existem esses casos, embora a gente orando, mas quem faz o milagre é o Senhor, cremos que o Senhor vai fazer o milagre, mas se você está nos ouvindo, quero dizer para você que nós respeitamos muito, né, a sua sintonia com a gente, ligada nos horários das nossas transmissões, e estamos orando para que daqui a pouquinho você esteja com a gente também, adorando o nome do Senhor. Amém. Amém. Meu irmão, você entendeu? Você pegou essa palavra, meu irmão? Toma posse. 2024 é o ano da honra. Eu creio que você vai desfrutar do que Deus tem para sua vida. E toda honra que chegar na sua vida, que você aponte, levante e ofereça completamente para Ele. Porque se você recebe alguma coisa, é porque Deus te deu. Amém? Então, pega essa palavra e vamos viver esse ano espetacular, sendo honrados pelo Senhor. Quero agradecer ao Vinícius aqui pela parceria. E o nosso pastor está aí com a palavra final aí para abençoar a gente. Que Deus te abençoe nesse ano 2024. E que no decorrer do ano, não precisa esperar chegar o 31 de dezembro, você tenha muitas coisas boas para falar, especialmente a sua vida espiritual, renovado, alegre, feliz. Eu vou repetir o que eu tenho falado muitas vezes, só vale a pena ser crente, estar na casa de Deus com alegria, com vigor, com ânimo. E é isso que eu estou orando para que
você seja honrado com alegria, com graça, com a presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e um 2024 honrado e com a presença de Deus.